Cyborg 009 não só é uma história em quadrinhos escrita e desenhada pelo Ishinomori Shoutarou, como é a história em quadrinhos escrita e desenhada pelo Ishinomori. Não só no sentido de que Cyborg 009 é a obra mais influente, mais relevante que o Ishinomori produziu, impactando tanto na própria produção do Ishinomori, porque muito da forma como ele escrevia, como ele desenhava quadrinhos, acabou sendo alterada e impactada por causa do Cyborg 009, como o Cyborg 009 vai ajudar a definir todo um gênero de quadrinhos, como vai influenciar muitos autores. Muita gente que vocês conhecem e muitas coisas que vocês leram certamente teve algum impacto, teve alguma influência dessa obra do Ishinomori. Mas Cyborg 009 também é a história em quadrinhos do Ishinomori, porque era a obra favorita dele. Era uma obra que o Ishinomori várias vezes voltava a ela ao longo da vida dele. Para vocês terem uma noção, Cyborg 009 começou a ser publicada em 1964. E o último capítulo publicado foi em 1992, sendo que quando o Ishinomori morreu, que foi em 98, ele deixou rascunhos para uma nova história que ele pretendia escrever. Então foram mais de 30 anos de dedicação do Ishinomori a essa história e a esses personagens. Então era uma produção que ele trabalhava no Cyborg 009, ia fazer outra coisa e de tanto tempo ele sempre voltava para essa história. E por ser uma publicação tão longa, Cyborg 009 saiu em várias revistas. Ela começou a ser publicada na Shonen King. Mas ao longo dessas 3 décadas, a história acabou migrando para várias outras revistas, porque o sucesso era tão grande que muitas editoras queriam Cyborg 009 na sua publicação, ou então convidavam o Ishinomori para fazer alguma coisa, ele, pensei numa história de Cyborg 009. As editoras queriam. Então começou a sair na Shonen King, mas saiu em várias outras publicações. A partir ali de 1979, quase todas as histórias saíam ou na Shonen Sunday, que é uma revista que também publicava outras histórias do Ishinomori, saiu Kikaider e várias outras coisas, ou na Shonen Big Comic. Mas ali, durante a década de 60, foi publicado em várias revistas. Saiu na Shonen Magazine, por exemplo. A Shonen Magazine era talvez a mais mainstream das revistas de mangá ali, da segunda metade dos anos 60 e durante a década de 70. Era mais ou menos nesse período o que a Shonen Jump seria na década de 1980 e de 1990, ali onde saíam todas as produções que eram mais famosas, mais populares e que ganhavam animações com mais rapidez. Mas Cyborg 009 também saiu em outras revistas, chegou a ter um arco que foi publicado na Shonen Jump, chegou a sair, por exemplo, na Boken-o. A Boken-o é uma revista que é de demografia Kodomo, ela é voltada para o público mais infantil, e era onde saía várias das adaptações em quadrinhos de séries de tokusatsu também. Mas ao mesmo tempo que saiu na Boken-o essa publicação que era voltada para crianças, teve histórias do Cyborg 009 que saíram na Kun, que era a revista de quadrinhos alternativas que o Tezuka criou para concorrer com a Garou. E inclusive chegou a ser publicado na Shoujo Comic, que era uma publicação de demografia shoujo. E lá estava Cyborg 009. Então todo mundo queria Cyborg 009 porque era o grande sucesso, é a grande obra do Ishinomori. Inclusive foi por causa do Cyborg 009 que o Hirayama Toru, que era o produtor da Toei, convidou o Ishinomori para trabalhar com ele na criação da série Maskman Kei, que acabou depois sendo modificada e virando o Kamen Rider. Então o Hirayama era tão fã do Cyborg 009 que ele foi lá atrás do Ishinomori por causa disso. E foi por causa disso, por causa do sucesso do Cyborg 009 e por causa do quanto o Hirayama gostava de Cyborg 009 que o Ishinomori entrou na produção de Tokusatsu. Então essa é uma obra que vai impactar muito na carreira do Ishinomori. E Cyborg 009, por causa da forma como o Ishinomori trabalhava nela e por causa da publicação ter acontecido em várias revistas diferentes, de várias editoras diferentes, ela tem um modelo que é muito específico. Assim, Cyborg 009 funciona a partir de arcos. Tem um grande arco de histórias, que ele tem um começo, tem um meio, tem mais ou menos um fim. O Ishinomori ia fazer outra coisa, ia trabalhar em outras séries, daqui a pouco ele tinha uma ideia nova e voltava e continuava a história com um arco novo, encerrava, ia fazer outra coisa, daqui a pouco ele tinha uma ideia nova e ia lá, retomava esses personagens e fazia um arco novo. Então se o leitor ele conhece a origem e o contexto dos personagens, dá pra pegar mais ou menos qualquer arco solto e ler em qualquer ordem, assim, porque no começo, principalmente ali nos primeiros arcos, tem um pouco mais de sequência, porque tem a relação dos protagonistas com a organização que é a Black Ghost, tem alguns personagens secundários que de vez em quando aparecem, depois de um tempo eles voltam num arco depois, mas a princípio os arcos eles funcionam mais ou menos de forma individual. Principalmente depois que o Ishinomori encerra esse grande conflito ali dos protagonistas com a organização Black Ghost, as histórias funcionam muito de forma autônoma. Então se vocês conhecerem os personagens principais, saberem mais ou menos o contexto, dá pra pegar qualquer arco e ler esse arco sem muitos problemas. E quando o Ishinomori ele queria discutir algum assunto relevante, alguma coisa que estava acontecendo de política internacional, de
de política interna japonesa, alguma questão social, o que ele fazia? Ele ia lá nos personagens de Cyborg 009, buscava eles para fazer uma história específica só para falar daquele tema que estava encucando ele na época. Então Cyborg 009 acaba sendo a obra que o Ishinomori usava para tratar das questões que eram importantes para ele, para dar a opinião dele, para falar daquilo que ele achava que era relevante. Então é a série dos personagens favoritos dele, era o que o Ishinomori considerava a obra principal dele, tanto que é a obra em que ele mostra as opiniões dele. Quando ele queria falar de alguma coisa que ele considerava socialmente relevante, ele ia lá pro Cyborg 009. Então dá para ter, a partir de Cyborg 009, uma noção das opiniões, dos posicionamentos do Ishinomori, e também é interessante de ver o desenvolvimento estilístico dele, as técnicas narrativas dele, porque no começo, nos anos 60, é muito desenhado como o Ishinomori desenhava aquele estilo que ainda era bastante herança do Tezuka, com uma técnica narrativa específica, e ao longo da obra dele, desses mais de 30 anos trabalhando, dá para ver como ele muda a técnica, tanto a técnica de narrativa, de como contar a história, como o estilo de desenho também. Então, dependendo da época do arco que se pega para ler, dá para ter uma noção de como o Ishinomori estava trabalhando naquele momento. Então são mais de 30 anos da produção do autor que dá para ter uma noção de várias diferentes fases da produção dele. E bom, essa edição que eu tenho aqui é a Cyborg 009 Complete Collection, que é uma edição que foi publicada pela Kita Shoten, que reúne todas as histórias de Cyborg 009 feitas pelo Ishinomori, e é no formato Konbiniban, né? Para quem não conhece o formato Konbiniban, é um formato em que é uma edição mais simples no sentido de que ela não tem a sobrecapa, por exemplo. O papel que usa é um papel um pouco mais fino, mas em compensação são edições que têm muitas páginas mesmo. É um formato que parece com a ideia do formato ônibus, só que pelo contrário ele não é preocupado com gourmetizar a obra. São edições com bastante conteúdo, mas com um formato mais simples para ter um preço mais acessível. Para vocês terem uma noção dessa Cyborg 009 Complete Collection, essa edição ela reúne todas as histórias do Cyborg 009 feitas pelo Ishinomori. Então, para vocês terem uma noção, isso aqui é Cyborg 009 completo. São um total de 11 volumes, cada um deles com 600 a 800 páginas. Então aqui tem mais de 30 anos de dedicação do trabalho do Ishinomori a esses personagens. E é uma história que fala de vários temas. Quando o Ishinomori queria falar sobre, por exemplo, a guerra entre a Israel e a Palestina, ele ia lá e fazia uma história de Cyborg 009. Ele queria falar sobre a guerra do Vietnã, ele pegava os personagens de Cyborg 009 e mandava eles para o Vietnã. Então acaba também sendo uma das obras do Ishinomori que mais discute questões políticas e questões sociais que eram relevantes no período em que ela foi produzida. Mas hoje aqui eu não vou discutir sobre toda a obra porque é muita coisa mesmo. E que trata de uma variedade bem grande de temas. Então, se houver interesse, é possível que em algum momento eu retome para falar de um arco específico. Hoje eu vou focar no primeiro arco que o Ishinomori publicou em 64, que é o arco do Nascimento, que ele apresenta o início da história, e vocês tendo o contexto dele, dá para pegar qualquer arco de Cyborg 009 e ler com uma certa tranquilidade. Cyborg 009 começa comentando sobre o final da Segunda Guerra Mundial, sobre o acontecimento da Segunda Guerra Mundial e como ela foi encerrada a partir do uso de armas nucleares. A partir daí, a história ela contextualiza um pouquinho sobre a Guerra Fria, sobre as disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética que estavam acontecendo ali naquele período histórico, e sobre como a Guerra Fria acabou influenciando o início da corrida espacial, como os Estados Unidos e a União Soviética estavam ali numa disputa para quem ia ter acesso ao espaço primeiro, e quem ia controlar e ocupar esse espaço. E daí a história propriamente se inicia. Acontece ali em algum momento da década de 1960, o Ishinomori não deixa claro, acontece em 1960x, uma reunião em algum lugar secreto na Suíça envolvendo aquilo que a história chama de os Mercadores da Morte. Os Mercadores da Morte são, na verdade, executivos engravatados. São grandes empresários ricos de diferentes partes do mundo que ganham dinheiro a partir da exploração da guerra. São sujeitos que fabricam e vendem armas, veículos militares e tecnologias para fins bélicos. Esses sujeitos, eles são todos reunidos numa sala, convocados por um sujeito que se chama de Skull. Um sujeito que ele usa uma roupa preta, capa e uma máscara de caveira preta. Ele está sempre mascarado. E o Skull, ele representa a Black Ghost, uma organização que também está relacionada e vinculada com o comércio de armas, mas não só com o comércio de armas, mas com a organização e fomentação de guerra
para que exista um mercado que compre armas. E a Black Ghost, ela reúne esses sujeitos, esses grandes empresários que ganham dinheiro criando, fabricando e vendendo armas, e apresenta para eles um problema. O problema que eles têm é que, com a Guerra Fria, com a disseminação do armamento nuclear pelo mundo inteiro, os países agora eles têm bombas atômicas. Então, um conflito, caso alguém lançasse uma bomba atômica, seria respondido com uma outra bomba atômica que levaria ao holocausto nuclear, a destruição total do planeta, que é um tema bem comum na ficção desse período da Guerra Fria, não só na ficção, mas era um medo presente na população naquele período, que era o do holocausto nuclear, alguém largar uma bomba atômica e todo mundo responder largando bombas atômicas e destruindo o planeta. E o Skull, ele vai apresentar isso como um problema, porque se a guerra agora é completamente atômica, se todo mundo tem armas atômicas, não tem como tu vender munições atômicas. Ou essas armas elas vão ser usadas uma vez, ou elas nunca vão ser usadas. Então aí se tem um problema para o mercado de armas, uma guerra que não é mais travada, uma guerra que é de tensão, que todo mundo ameaça usar um míssil, usar uma bomba, mas ninguém pode usar, porque se tu atirar a bomba, tu vai levar uma bomba e todo mundo vai perder. Então o contexto da Guerra Fria, ele prejudica o próprio comércio de armas. Mas o Skull, além de trazer um problema, ele apresenta a solução desse problema, que é a construção de uma indústria bélica que não vai ser voltada para essas grandes armas de destruição em massa, mas voltado para a criação de soldados especiais. O Skull idealiza uma nova geração de guerra em que, de novo, os heróis individuais vão se destacar. Um soldado muito hábil que vai entrar num lugar, vai entrar num país sem ser visto, vai lá e vai cumprir a missão, vai destruir o que tiver que destruir, vai matar quem tiver que matar, vai roubar quem tiver que roubar, e vai sair de lá sem destruir todas as riquezas daquele território, fazer a guerra necessária num recorte pontual e sair dali cumprindo a missão. Então a ideia do Skull é parar de produzir armas de destruição em massa e produzir super soldados. A ideia desses grandes soldados que vão poder guerrear de novo a partir de uma guerra que é pontual, que é local, que é individual. E assim eles vão poder lucrar com a guerra de novo, vender de novo. Agora eles não vão vender munição, não vão vender arma, eles vão vender soldados. E o Skull fala que com essa nova geração de soldados que ele quer criar, a guerra inclusive vai poder se estender para ambientes que até antes não eram possíveis se travar uma guerra. Então uma guerra vai poder acontecer no fundo do mar e a guerra vai poder acontecer no espaço, porque esses soldados melhorados vão ser capazes de ocupar, habitar e lutar em ambientes que os humanos normais não podem ocupar. E não só isso, o fato de usar esses soldados especiais, quando houver uma baixa, quando alguém morrer, quem é que vai morrer? Esses soldados especiais. A população humana normal não vai ter grandes baixas e não vai afetar a economia, não vai fazer ninguém perder dinheiro por causa da guerra. A guerra se tornaria mais especializada e mais lucrativa para todos os sujeitos envolvidos nas etapas da indústria armamentícia. E uma vez que a Black Ghost ela consegue o apoio desses grandes empresários, e o Shinomori deixa bem claro que esses grandes empresários, mercadores de armas, eles são de diferentes partes do mundo, são várias pessoas em diferentes locais do mundo, todas elas explorando e ganhando dinheiro com a guerra. Eles causam guerras e vendem armas para as guerras que eles motivam. E esses sujeitos, eles são de diferentes nacionalidades. O Shinomori deixa bem claro isso. Olha só, isso está acontecendo no mundo todo. O capitalismo, ele não tem nação. O capitalismo está em todo lugar do mundo e atuando, explorando em todas as partes. E com o financiamento desses caras, a Black Ghost iniciou a operação. E a operação ela começa a partir de duas fases. Primeiro, a Black Ghost ela recruta cientistas. Vários cientistas especialistas em diversas áreas que são recrutados pela Black Ghost e oferece para eles a possibilidade deles desenvolverem a ciência deles com financiamento irrestrito. Eles vão ter grana para financiar todos os projetos deles e eles não vão ter nenhuma limitação legal. Eles vão poder desenvolver a ciência pela ciência. Então, uma dos pontos que o Shinomori vai discutir nessa obra é os problemas dessa ciência que supostamente é neutra, mas também é uma ciência sem ética. Esse cientista que ele vai desenvolver o projeto de ciência dele e não se preocupa com os efeitos que o uso dessa ciência depois vai causar quando colocado em prática na sociedade. Dane-se os efeitos práticos de se criar uma tecnologia nova. Esses cientistas que são mostrados aqui são aqueles cientistas que eles estão pensando, vou desenvolver minha ciência e azar da consequência. Então, um dos grandes pontos discutidos aqui em Cyborg 009 é o problema dessa ciência sem ética, uma ciência que é desenvolvida simplesmente pelo desenvolvimento da própria ciência, sem pensar nas consequências dos efeitos práticos dessa ciência. Talvez seja uma ciência que cause mais malefício ao mundo do que benefício. Talvez seja uma ciência que não seja boa para nós. Talvez seja um desenvolvimento científico que não vale a pena a humanidade seguir. E um dos grandes exemplos disso é a bomba atômica, né? Todo o projeto Manhattan, a ideia de produzir energia nuclear. Será que é realmente benéfico criar uma tecnologia que tem o potencial de matar tantas pessoas
numa quantidade tão grande, numa velocidade tão alta, alguns podem dizer, tá, mas a ciência ela é neutra, depende de quem usa a ciência, tá, mas o sujeito que criou até aquela tecnologia, se ele não tivesse criado a tecnologia, aquela tecnologia nunca teria sido usada para matar pessoas naquela escala. Então o Shinomori vai tentar discutir aqui, olha só, qual é o limite dessa ciência, até onde a gente pode desenvolver ela e até onde o desenvolvimento científico pode trazer mais mal do que benefício para a humanidade. E quais seriam os limites éticos do uso dessa ciência. Uma vez que a Black Ghost reúne esses grandes cientistas, especialistas em várias áreas, com financiamento ilimitado e que não tem nenhuma preocupação ética para limitar o desenvolvimento dessa tecnologia que eles vão criar, a Black Ghost vai atrás de matéria-prima. O projeto deles é criar soldados, então eles precisam de pessoas que vão se tornar esses soldados. E nesse processo, a Black Ghost ela tem uma diretriz. Se eles vão precisar ter soldados de vários tipos para se infiltrar em vários contextos, eles precisam de sujeitos de diferentes etnias. Então o Skull ele dá ordem para os capangas da Black Ghost e se espalharem pelo mundo e sequestrarem pessoas de diferentes etnias para criar um grupo heterogêneo que vai ser mais eficiente de ser usado em diferentes missões em diferentes regiões do mundo. E quando o Skull dá essa ordem para eles sequestrarem pessoas, a ordem é para sequestrar pessoas que não vão fazer falta, sujeitos descartáveis em cada sociedade. Então esses agentes da Black Ghost vão se espalhar pelo mundo e vão atrás de sujeitos marginalizados, pessoas que já sofrem algum tipo de preconceito, que são excluídas em algum contexto na sua sociedade, e eles vão lá capturar essas pessoas porque sabem que ninguém vai dar falta delas. Se uma pessoa que não tem grande participação, que não tem grande atenção da sociedade desaparece, as pessoas não dão muita bola para isso. Então esses sujeitos eles vão atrás dessas pessoas que já estão em posições frágeis, que já estão em contextos marginalizados. E é a partir daí que o Shinomori vai começar a construir, a montar quem são os personagens principais dessa história. Primeiro, o Shinomori nos leva até Moscou, na União Soviética. Lá ele nos mostra o Dr. Gamuiski, que ele é um grande neurocirurgião, talvez o maior neurocirurgião da União Soviética, e ele acabou de ter um filho, que é um bebezinho recém-nascido, um bebê de colo, que é o Ivan Whisky. E no momento em que sua esposa saiu para uma viagem, ele decide que vai fazer uma cirurgia no cérebro do próprio filho. E o objetivo do Dr. Whisky é criar um super-humano. Ele acha que descobriu os segredos do cérebro humano e que pode melhorar o cérebro humano e levar os humanos a um próximo estágio de evolução, criar super-humanos. E para isso ele usa o próprio filho dele como cobaia para fazer esse experimento. Só que a esposa dele volta mais cedo, pega ele logo após a cirurgia e ela fica indignada porque ele usou o próprio filho deles como cobaia para uma cirurgia experimental. E decide chamar a polícia e ir embora com a criança. E o Dr. Whisky, ele fica indignado, não com o fato de que a esposa dele vai embora, quer se divorciar, mas porque ela tá levando o Ivan embora, o bebê. Só que a revolta dele não é por perder o filho dele, mas por perder o experimento dele. Ele diz que o Ivan é a maior criação dele, é o maior projeto que ele teve na vida e que ele criou um super-humano perfeito e que ele não vai abrir mão do Ivan de jeito nenhum, e para manter a posse da criança, ele assassina a própria esposa. Nisso, os agentes da Black Ghost aparecem para recrutar o Dr. Whisky. Eles explicam que eles são da organização Black Ghost, e se ele for trabalhar lá com eles, não só ele vai poder ir embora da União Soviética, embora de Moscou, porque agora ele vai ser procurado pela polícia por ter assassinado a esposa, mas ele vai ganhar fundos e equipamentos ilimitados para desenvolver os experimentos dele. Ele só tem que ir ele e levar o filho dele. E ele aceita. Então o Dr. Gamo ele vai se tornar um desses cientistas que trabalham na Black Ghost, e o Ivan Whisky vai se tornar o primeiro soldado ciborgue da Black Ghost. O Ivan vai ser o Cyborg 001. O Ivan ele é um bebezinho recém-nascido, mas por ter passado por essa neurocirurgia que amplifica o cérebro dele, potencializa as habilidades cerebrais dele, o Ivan ele é um bebezinho recém-nascido, mas ele é muito mais inteligente do que qualquer ser humano. Talvez ele seja o humano mais inteligente do mundo. E além disso, ele desenvolve habilidades psíquicas. Ele pode se comunicar por telepatia, ele tem alguns poderes telecinéticos e ele consegue teleportar objetos. Só que quando ele faz isso, ele gasta muita energia, principalmente quando ele teleporta alguma coisa. E quando ele gasta energia demais por ele ser um bebezinho, ele acaba dormindo e tem que dormir por vários dias até se regenerar. Ele vai acabar se tornando a primeira arma da Black Ghost. Então o Gamo Whisky ele vai entregar o filho dele, bebê, para se tornar uma arma em troca de ganhar fundos e equipamentos para desenvolver a ciência dele sem nenhum limite. Sem nenhuma limitação material e sem nenhuma limitação ética e legal.
Logo depois, o Ishinomori nos leva para Nova York, mais especificamente no bairro West Side, e nos mostra aqui uma gangue, e que é uma referência direta ao West Side Story, né, o Amor Sublime Amor, que o filme é uma releitura de Romeu e Julieta e mostra uma disputa entre duas gangues, os Jet, que são uma gangue de brancos ali do West Side, contra os Shark, que é uma gangue de porto-riquenhos. E o West Side, nesse período ali nos anos 50, no comecinho dos anos 60 ainda, era um bairro que era ocupado por membros da classe trabalhadora e descendentes de imigrantes, principalmente de etnias não brancas. Então era um lugar bem marginalizado de Nova York ali nos anos 50 até o começo dos anos 60. Hoje já é gentrificado, mas na época era um ambiente marginal. E o Ishinomori vai mostrar essa gangue do West Side, que inclusive vai entrar dançando, porque o West Side Story é um musical, e vai focar no Jet Link. O Jet Link tem esse nome porque Jet remete à gangue Os Jets, que é lá do West Side Story. Então o Jet Link, ele é um membro dessa gangue, uma gangue de jovens num bairro marginalizado de Nova York, e em um momento ele tem uma briga com a gangue rival, e ele acaba esfaqueando o membro da outra gangue nessa briga. E ele acaba tendo que fugir, porque ele vai ser procurado pela polícia, e nesse contexto, um jovem delinquente de uma gangue de um bairro pobre, tentando fugir da polícia, ele acaba sendo encontrado por agentes da Black Ghost, que dizem que vão proteger ele, vão ajudar ele a escapar, e acabam sequestrando ele. O Jet Link, ele vai acabar sendo a segunda arma da Black Ghost, esse segundo humano que vai ser modificado para se transformar nesse super soldado da Black Ghost, e vai se tornar o ciborgue o 002. E como todos os outros ciborgues a partir de então, ele vai ter o corpo modificado para ser mais forte, mais ágil, mais resistente, para conseguir sobreviver mais tempo sem oxigênio, para enxergar e ouvir melhor. Mas o Jet Link, ele vai ter duas modificações muito específicas. Ele vai ser equipado com turbinas nas pernas, então ele vai ser capaz de voar em alta velocidade. Ele consegue voar numa velocidade de até Mach 5, e ele vai ter implantado nele um protótipo do dispositivo de aceleração que mais pra frente eu vou explicar com um pouco mais de detalhes. Em Paris, nós vamos encontrar a Françoise Arnault. Ela é uma jovem que perdeu os pais, ela só tem um irmão mais novo que entrou para a Força Aérea. Ela é estudante de balé e vive sozinha numa pensão em Paris. E os agentes da Black Ghost pensam, uma mulher jovem, estudante, que mora numa pensão e não tem família, é alguém que a gente pode sequestrar com facilidade e ninguém vai dar muita falta. É o que eles fazem. E a Françoise se torna a Cyborg 003. E ela, além de ter todas essas habilidades básicas que o Jet Link também tem, essas melhorias no corpo, ela também tem os sentidos ampliados. Ela enxerga e ouve muito mais de qualquer outra pessoa, inclusive muito mais do que outras ciborgues. Ela pode ver a longas distâncias, ver no escuro. Ela consegue ouvir pequenos barulhos a vários quilômetros, e ela também consegue interceptar comunicações, ela consegue entrar em frequências de rádio, ouvir e se comunicar. Então a Françoise, ela tem toda uma especialidade com habilidades sensoriais e para interceptar e interferir em comunicações. Em Berlim Oriental nós vamos conhecer o Albert Heinrich. O Heinrich, ele é um cidadão da Alemanha Oriental e ele planejava fugir com a noiva dele para o Ocidente. Então ele conseguiu um emprego num circo, e esse circo ia se apresentar na Berlim Ocidental, e ele tinha autorização para passar pelos guardas do Muro de Berlim, levando um leão para entregar nesse circo que ia se apresentar do outro lado. E ele bola um plano. Ele convence a noiva dele, ela se vestir de leoa, para ela entrar dentro desse caminhão para ser transportado junto com o leão, e eles passarem os dois pelo muro, e a partir dali irem viver onde eles quisessem. Só que quando ele vai passar na fronteira, os guardas aprovam ele passar, só que no momento ele fica nervoso, acha que descobriram que ele estava passando ali com alguém escondida e acelera. Quando ele acelera sem motivo, os guardas atiram nele e acabam baleando a noiva dele, e ele se descontrola e sofre um acidente de carro. Então o que acaba é que ele tenta sair da Alemanha Oriental para ir para a Alemanha Ocidental, e por um descuido dele, porque ele foi afobado, ele ficou nervoso, acaba que ele se acidenta e a noiva dele morre. Nisso, os agentes da Black Ghost fingem que vão levar ele para o hospital e levam o corpo dele, ele todo lá machucado, quase morrendo, para transformarem ele no Cyborg 004. E o Heinrich, ele tem talvez uma das transformações mais drásticas, assim, porque o que acontece com o Albert? O braço direito dele é todo modificado para a mão dele se transformar numa arma, então ele dispara tiros dos dedos, tanto balas quanto raios da mão direita. A mão esquerda dele se transforma num tipo de lâmina que pode cortar quase qualquer objeto, pode cortar paredes de aço e outras coisas.
coisas, e as pernas dele são modificadas para virar lança-mísseis. Então ele desencaixa o joelho e atira um míssil do joelho, que é uma coisa que vocês já devem ter visto em outras obras. Sei lá, tem um personagem do jogo Ergues que dispara míssil do joelho, a versão de PlayStation 2 do jogo do Dororo, ele também tem um míssil no joelho. Então se vocês conhecem um personagem que tem míssil do joelho, que transforma o joelho em bazuca, vem do Albert Heinrich, o ciborgue do 004. E o Heinrich é um personagem que eu gosto bastante, porque aqui tem um exercício, né, um desses primeiros personagens do Ishinomori, que esses personagens trágicos, esse herói triste, porque, pô, ele queria fugir de uma zona de tensão militar, porque ele não gostava de violência, não gostava de arma, ele queria pegar a noiva dele e eles serem felizes em algum lugar, e ela morreu por metralhada, ela morreu baleada por armas de fogo. E o que fizeram com ele foi transformarem ele numa arma. Todo o corpo dele foi modificado para ele virar uma arma. Ele é o que sofreu uma mudança mais agressiva de todos os ciborgues, porque ele foi transformado numa arma específica. É diferente do Jet Li, que pode voar, do Ivan, que tem poderes psíquicos, ou da François, que tem os sentidos ampliados. Não, ele é uma arma, ele só serve para matar. Ele dá tiro e corta e decepa coisas. Então um sujeito que queria fugir de um contexto militar acaba sendo transformado numa arma pura, tendo todo o seu corpo modificado para ser uma simples arma. E ele tem que continuar vivendo sabendo que a noiva dele morreu porque uma incompetência dele, porque ele cometeu um erro. Então ele tem que viver com essa culpa. E o Albert, ele tem uma personalidade que é muito interessante, porque ele se finge, ele se comporta como se ele não se importasse com nada, como se tudo fosse engraçado, como se tudo fosse divertido, mas ele é o cara que ele tá sempre angustiado, ele tá sempre sofrendo. Talvez seja o que mais sofra de todos eles, porque ele tá sempre lidando com aquela culpa. Ele não só deixou de ser humano, como ele tem que viver com a responsabilidade de ter causado a morte da pessoa com quem ele mais se importava. No oeste dos Estados Unidos nós temos o Jerônimo Jr., que ele é um indígena. A terra onde vivia o povo dele foi ocupada, foi tomada pelos brancos. Ele não consegue nem emprego nesse lugar que ele vive, porque ele é indígena e os brancos tomaram conta de tudo. E além de ter ocupado as terras deles, eles tratam esses indígenas como pessoas de segunda categoria. E o único emprego para indígenas disponíveis naquela região era um circo que foi organizado inclusive por um indígena, em que os indígenas eles se apresentavam no circo como se com danças e coisas folclóricas, apresentações folclóricas, mas que na verdade não era questões culturais, era todo um show baseado em estereótipos de o que os brancos imaginavam que os indígenas são, o que os brancos queriam ver dos indígenas. E esse indígena que era dono do circo, ele se aproveitava disso para explorar os outros indígenas, inclusive. E o emprego que possível para o Jerônimo ali é esse tipo, e ele não quer. Ele diz que vai embora porque ele não tem um lugar para ele, e no lugar que supostamente é a terra dos antepassados dele, ele é tratado como uma pessoa de segunda categoria. E nisso, procurando emprego, os agentes da Black Ghost fingem que vão dar para ele um emprego e acabam sequestrando ele e levando ele para virar o ciborgue 005. E as modificações que o Jerônimo sofre deixam ele muito mais resistente do que os outros ciborgues. Inclusive ele tem a pele praticamente impenetrável e muito mais forte. Ele é o mais forte fisicamente entre todos eles, que pode levantar várias toneladas sozinho. Depois disso, no interior da China, tem o Chen Chanko. O Chen Chanko, ele era um fazendeiro chinês e a fazenda dele estava, por causa da seca, não dava nada, assim, ele estava com dificuldade para plantar e cheio de dívidas. E chegou um momento em que ele está passando fome e ele decide que ele vai se suicidar, ele vai se matar. Só que nesse momento chegam os agentes da Black Ghost e capturam ele. E o Chen Chanko é transformado no ciborgue 006 e as modificações dele fazem com que o Chen Chanko ele seja capaz de disparar fogo da boca, mas um fogo tão quente, assim, uma temperatura de magma, que é capaz de derreter quase todo tipo de metal. E além disso, o Chen Chanko ele é capaz de escavar, criar buracos e caminhar, se locomover por baixo da terra. Além das outras modificações padrões em todos os ciborgues. Depois o Ishinomori nos leva para Londres e nos apresenta o Great Britain. O Great Britain ele era um ator de teatro inglês que em algum momento da vida dele ele se tornou alcoólatra e por causa do alcoolismo ele perdeu o emprego, perdeu todas as oportunidades de trabalho e ficou com dívidas enormes e virou um indigente que anda por ali em bares, de bar em bar, mendigando dinheiro para conseguir tomar uma bebida. E nisso ele acaba sendo sequestrado e se torna o ciborgue 007. E não é por acaso que o Ishinomori faz justamente o membro da equipe que vem da Inglaterra ser o ciborgue 007, né? Uma referência ao James Bond. E o 007 ele é modificado para ter a capacidade de se transformar em qualquer coisa. Ele pode assumir a qualquer forma. Ele pode assumir forma de outras pessoas, como ele pode modificar o tamanho dele. Ele pode ficar minúsculo ou ele pode ficar gigante. E como o Great Britain ele é um ator, essa capacidade dele de assumir qualquer
qualquer forma e poder interpretar, poder atuar, ele foi criado com o objetivo de ser usado em missões de infiltração. Ele pode se livrar de uma pessoa e ocupar o lugar dessa pessoa, assumir a aparência dessa pessoa e usar as habilidades dele de ator para se comportar como essa pessoa. Inclusive o codinome dele nas operações da Black Ghost era Chameleon. E se vocês leram a versão em quadrinhos do Kamen Rider Black, tem um momento em que o Kotaro ele vai para a Austrália e lá ele encontra um guia que ajuda ele a conhecer os lugares da Austrália, e esse guia tem a capacidade de assumir várias formas e tem a mesma cara do 007. Então é uma referência que o Ishinomori fez dentro do Kamen Rider Black de colocar o Cyborg 007 lá dentro. Inclusive justamente no contexto em que aparece o Kaijin Camaleão. Depois disso nós vamos pro Quênia e lá nós somos apresentados ao Piuma. Piuma ele é um queniano que ele foi capturado junto com outras pessoas da região por homens brancos que queriam usar eles como escravos para fazer trabalhos pesados lá. Só que ele consegue fugir, só que ele é perseguido por esses sujeitos que tinham capturado ele e acaba sendo salvo pelos agentes da Black Ghost, que matam esses sujeitos. Ele acha que vai ser salvo, só que não. Os agentes da Black Ghost querem levar ele para ser cobaia desse experimento. E como ele era um sujeito que ele já tinha sido capturado, se eles capturassem ele de novo, se por acaso alguém desconfiasse, iam achar que foram esses sequestradores que usavam trabalho escravo e não os agentes da Black Ghost. O Piuma, ele passa pelos processos de modificação da Black Ghost e se transforma no Cyborg 00H. E ele é todo modificado para operar em ambientes subaquáticos. Então ele tem um tanque de oxigênio extra, ele tem brânquias, ele tem toda a pele e a estrutura óssea modificada para suportar altas pressões. E também recebe vários mecanismos para ajudar ele com a natação, então ele é todo preparado para operar embaixo d'água, para respirar e para suportar as pressões do mar. E por último, no Japão, nós conhecemos o Shimamura Joe. O Joe é um jovem japonês, a mãe dele morreu quando ele era recém-nascido, então ele foi criado no orfanato, e o pai dele é um sujeito desconhecido. Ele nunca conheceu o pai dele, mas sabe-se que o pai dele era um estrangeiro. Provavelmente o pai dele era um militar dos Estados Unidos que passou pelo Japão. E se sabe disso porque ele tem o cabelo castanho e tem outras características físicas de estrangeiros. Então o Joe, ele cresceu no orfanato. Quando ele foi colocado para fora do orfanato na adolescência, ele tentou arrumar emprego e não conseguiu um emprego em lugar nenhum porque ele não era um japonês. Ele era visto como alguém de fora, um estrangeiro. Ele tem cabelo castanho. O pai dele é estrangeiro, então ele não é um japonês. E ele cresceu sofrendo preconceito no Japão. Então o Joe, ele vai ser usado aqui por um tema que é bem pontual e o Ishinomori deixa bem claro, que é a existência de racismo no Japão. Não só falar sobre o racismo que os japoneses sofrem em outros lugares do mundo, mas o racismo que os japoneses fazem com outras pessoas, com estrangeiros, e que japoneses fazem com os próprios japoneses. Então o Joe vai ser usado aqui pelo Ishinomori para tratar de um contexto geral que acontece com japoneses que são filhos de pessoas de outras nacionalidades, mas também que descendentes de japoneses que nasceram em outros países passam quando eles tentam ir para o Japão. Porque vamos pensar num descendente japonês aqui no Brasil. A pessoa, ela nasceu no Brasil, os pais delas nasceram no Brasil, eles são brasileiros como qualquer outro brasileiro, mas por ser descendente de japonês, ele é tratado, olha lá, o japonês, como se ele fosse uma coisa diferente dentro do Brasil. Só que esse descendente de japonês no Brasil, quando ele volta para o Japão, lá no Japão ele não é tratado como japonês. É o brasileiro, é o descendente de japonês que nasceu em outro país. Então esse sujeito que ele está numa posição que, a princípio, ele poderia ser de dois contextos, mas por ser híbrido, ele não é de contexto nenhum. É uma coisa que eu já comentei em outros vídeos, como o Tezuka, ele usava o Tetsun Atom para falar de como o hibridismo permitia que um sujeito tivesse em dois lugares ao mesmo tempo, que negociasse entre dois grupos diferentes. E nisso, o Ishinomori se opunha muito ao Tezuka. Ele dizia, não, olha só, é o contrário. Se o cara é híbrido, ele não consegue pertencer em nenhum dos lugares, ele vai ser rejeitado pelos dois mundos. E é o caso do Joe. Ele é filho de uma japonesa, o pai dele supostamente é dos Estados Unidos, no Japão tratam ele como estrangeiro, não, tu é estadunidense. Os estadunidenses tratam ele como estrangeiro, não, tu é japonês, e ele não consegue pertencer a lugar nenhum. Então o Joe é um adolescente que ele foi muito angustiado por ser rejeitado e começou a ficar agressivo. E por ser agressivo, ele acabou sendo preso e levado para um reformatório. Então é um contexto também muito parecido com o do Ashita no Joe, aquele jovem que ele é rebelde contra o sistema, mas também
também porque o país ferra com ele, o país trata ele muito mal, a sociedade como um todo trata essa juventude muito mal. E o Joe, por ser mestiço, ele sofre ainda mais com isso, ele não pertence a nada, ele sempre vai ser rejeitado. Não importa o lugar do mundo que ele tiver, ele não pertence a lugar nenhum. E tem um momento, inclusive, que é ou Great Britain ou é o Albert falam pra ele que eles são um grupo formado por pessoas de vários países, de diferentes lugares do mundo. Por eles serem de vários lugares do mundo, mas ao mesmo tempo eles são rejeitados, eles são marginais de diferentes lugares do mundo, eles não pertencem a lugar nenhum. E o Joe, por ser um mestiço, fala, olha, tu é o que mais simboliza aquilo que nós somos. Aquelas pessoas que não estão em lugar nenhum. Aquelas pessoas que são de todo lugar, mas ao mesmo tempo não conseguem pertencer a nada. Nós somos rejeitados por todos eles. Essa noção de transnacionalidade, mas não de pertencer a tudo, e sim de pertencer ao nada. O Joe, ele também acaba passando por esse processo em que a Black Ghost modifica o corpo dele e transforma ele no Cyborg 009, que também tem uma série de modificações para ficar mais forte, mais ágil, ter os sentidos melhores, mas o que distingue o Joe dos demais é que ele tem uma versão completa, aprimorada do mecanismo de aceleração que o Jet Link tem só um protótipo. E o mecanismo de aceleração é uma tecnologia que o Joe tem inserida no corpo dele, e ele tem um botão instalado no dente, no molar, que ele pode ativar com a língua, e quando ele pressiona esse botão e ativa o mecanismo, ele passa a se mover em alta velocidade. Mas ele não só se move em alta velocidade, como todos os sentidos dele ficam acelerados, então ele fica em alta velocidade, só que a sensação que ele tem é de que tudo em volta dele está em câmera lenta. Quando ele aperta esse botão, tudo em volta dele parece que para no tempo, ou desacelera, fica em câmera lenta, e ele se move normalmente, mas para as outras pessoas que não estão nesse estado, quem está de fora olhando para ele, simplesmente vê um vulto ou não vê nada, que é o Joe em alta velocidade. Então, para quem assistiu Kamen Rider Kabuto, o sistema, o Clock Up do Kamen Rider Kabuto, é todo ele baseado no mecanismo de aceleração do Joe do Cyborg 009. Então, após o Joe sofrer a cirurgia e ele ser colocado em campo para um teste para ver se as habilidades dele funcionam e ele sobrevive, a história se desenvolve quando o professor Isaac Gilmore, que é um dos cientistas que foi recrutado pela Black Ghost para trabalhar nesse projeto, ele acaba vendo as consequências do que eles estavam fazendo, ele e os outros colegas dele que estavam desenvolvendo essa ciência, pensando em criar seres humanos melhores, de aprimorar a humanidade. Ele se dá conta que eles estão fazendo aqueles experimentos com pessoas que foram sequestradas de vários lugares do mundo, e essas pessoas estão sendo modificadas contra a sua vontade e estão sendo transformadas em arma. E o interesse da Black Ghost não é em evoluir a humanidade, é transformar esses sujeitos em objetos bélicos que eles vão vender. É criar um novo tipo de exército em que as pessoas, elas deixam de ser pessoas, elas são objetos, elas são armas para ser comercializadas. Não só nas guerras que já existem, como eles querem criar novas guerras para poder vender essas armas. Então o Dr. Gilmore, ele se dá conta do que ele está fazendo, do nível do problema em que ele está tomando parte, das coisas horríveis que ele está fazendo, e ele bola um plano para logo após o finalizar do teste de campo do Joe como Cyborg 009, o Dr. Gilmore e todos os Cyborg 00, desde o 001 do Ivan Whisky até o Joe 009, para eles se rebelarem, dominarem os cientistas e tentarem fugir da Black Ghost para tentar ter uma vida decente fora do controle da Black Ghost. Então, basicamente, esse primeiro arco de Cyborg 009 é uma grande história de origem seguido de uma grande história de fuga. É o grupo dos 9 ciborgues e mais o Dr. Gilmore tentando fugir da Black Ghost. E o Skull envia atrás deles um exército enorme. Inclusive tem um dos capítulos que é a batalha de 10 contra 10 mil unidades de soldados, submarinos, aviões, robôs, todo tipo de tecnologia contra eles, porque a Black Ghost não quer perder os protótipos da nova tecnologia deles. São os objetos nos quais a Black Ghost e todos aqueles grandes empresários acionistas, os mercadores da morte que mostraram no início, investiram para criar eles. Então eles são um produto e a Black Ghost não está disposta a abrir mão do produto da nova tecnologia que eles querem lançar no mercado de armas. Então basicamente é eles fugindo e a Black Ghost perseguindo eles, porque não quer perder esse investimento, e essa grande fuga dos ciborgues e a Black Ghost perseguindo eles envolve os ciborgues, eles tentando se reafirmar como sendo pessoas. Todos eles de alguma forma foram marginalizados nas suas sociedades originais, eram pessoas marginais, eram pessoas excluídas com quem ninguém se importava, tanto que eles foram escolhidos para ser sequestrados porque era alguém que ninguém ia dar falta, ninguém ia chamar a polícia, se preocupar e ir atrás e descobrir o que aconteceu.
aconteceu. Eles eram descartáveis para aquela sociedade em que eles estavam inseridos. Só que o que a Black Ghost fez foi capturar esses sujeitos e negar eles não só a vontade deles, né, porque eles não tiveram a opção de escolher se eles iam querer virar ciborgues ou não, mas também objetificar eles, transformaram eles em objetos. Eles não são mais pessoas, eles não são nem mais humanos, tiraram dele a condição de humano. Eles foram modificados, seus corpos foram alterados ao ponto de que eles não se reconhecem mais como humanos, eles olham para o que eles veem e não se veem mais a pessoa que eles eram antes, eles se veem máquinas. Máquinas que foram criadas especificamente para matar. Eles percebem que eles não conseguiriam mais se reintegrar na sociedade, inclusive porque eles nunca conseguiram fazer parte da sociedade originalmente. Então é um grupo de excluídos que foram mais excluídos ainda a ponto de ser desumanizados. E a Black Ghost é um exército, mas também eles são uma grande empresa. São um grande negócio que fabrica e comercializa arma. E o negócio deles é o que? É vender armas. E para vender armas eles criam guerra. Eles vão lá e criam situações para fomentar guerras para depois chegar lá e vender as armas para essas pessoas. E os protagonistas eles foram reduzidos a esses objetos que são armas. Então tem uma discussão aí que é bastante relevante no Japão, principalmente nesse período, nesse contexto ali de meados da década de 1960, que a gente pode pensar tanto na questão da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado há pouco tempo, pensar em todos os soldados japoneses que foram obrigados a lutar na guerra, porque se a gente parar para pensar um pouco no contexto da Segunda Guerra Mundial, quem é que organizou a guerra pelo lado japonês? Eram membros do governo, membros da alta cúpula, militares do alto comando, gente rica, pessoas que eram descendentes de famílias nobres e tinham toda uma idealização do que era ser samurai, aquele ideal idealizado do samurai, que eles queriam ser uma continuidade, mas quem lutou de fato na guerra foram os soldados. E a maioria dos soldados era quem? Eram guris que eles recrutavam do interior, tipo filho de camponês do interior do Japão, que eles iam lá e recrutavam à força, gente que não tinha a menor noção de contexto de política internacional, do que significava aquela guerra, do que significava aquela postura. Inclusive, se vocês deram uma olhada, por exemplo, nas histórias em quadrinhos sobre guerra do Mizuki Shigeru, o Mizuki ele dá muita ênfase nisso, de que o alto comando, que sabia o que era de fato a guerra, que era descendente desses nobres samurais e que idealizavam a batalha, esses caras eles não lutavam. Quem lutavam na guerra eram os guris filhos dos camponeses, filhos dos fazendeiros, filhos dos operários das fábricas, que nem sabiam que a guerra significava, eles não sabiam por que eles estavam lutando. Então são sujeitos jovens, que não eram nem adultos ainda, eles não tinham nem a cabeça completamente formada como uma pessoa adulta, que eram tirados das suas casas e colocados à força num ambiente completamente estranho para lutarem até a morte. E diziam para eles, vocês não podem sobreviver, vocês têm que lutar até vencer ou vocês têm que morrer lutando. Se vocês sobreviverem, vocês vão envergonhar o país de vocês, vão envergonhar a família de vocês. E quem dava essas ordens não estava nem aí para eles, via essas gurizadas, esses sujeitos como pessoas descartáveis. Então é a total objetificação dos sujeitos, principalmente dos sujeitos mais pobres, que estavam mais abaixo da cadeia de comando. Esses soldados de infantaria eram tão valiosos quanto munição, sabe? Eles vão lá e pegam mais e atiro e gasto. O importante era abater inimigos no processo e se perdesse eles não eram relevantes. Então tem toda essa questão de como a guerra ela objetifica os sujeitos, né? Esses sujeitos param de ser vistos como pessoas, eles são recursos utilizados por essas alta cúpula do Estado, essa alta cúpula militar, mas também dá para pensar a objetificação dos sujeitos e principalmente a objetificação dos jovens aqui. Porque se a gente parar para pensar, esses ciborgues que foram transformados em arma, eles todos são jovens também. E pensar nesse Japão pós-guerra em que estava ainda tentando se apegar a tradições, tinha medo de perder as tradições por causa da ocupação dos Estados Unidos e o pós-ocupação e toda essa relação política e social internacional que estava acontecendo ali. Então esse pessoal apegado às tradições e uma juventude na década de 60, né, os movimentos de contracultura, que eles estavam tentando ser eles próprios e se afirmar em oposição àquilo que a sociedade esperava deles, né? Porque uma coisa que eu já falei em vários outros vídeos, uma coisa que é muito forte no costume japonês é a ideia do dever, né? Aquele sujeito que ele tem um dever para com o país dele, com a sociedade dele, com a família dele, e o que é imoral no contexto dessa japonês é quebrar as expectativas que esperam do sujeito. Olha só, a família espera que o sujeito tenha uma profissão, que case com não sei quem, que faça tal coisa e tal, e tu descumprir com essas expectativas que a família tem, que o chefe do trabalho tem, que o país
têm com o sujeito, isso que é imoral, isso que é reprovável. E nesse contexto da contracultura, a gente está pensando em vários desses jovens que eles vão começar a lutar contra isso. Olha só, eu não quero fazer o que o meu pai quer que eu faça, eu não quero casar com uma pessoa que o meu pai escolheu para me casar, eu não quero seguir a mesma profissão dos meus pais. Então tem toda uma afirmação do sujeito em relação a essas forças sociais que querem condicionar ele a seguir um caminho pré-determinado. Ó, tu é filho dessa família, tu tem que seguir tal profissão, tu tem que estudar em tal universidade, tem que conseguir passar na universidade, estudar lá, conseguir um emprego em tal lugar e casar com aquela pessoa que é da outra família, porque tem um pacto entre as famílias para vocês casarem desde que vocês eram criança. E ali nos anos 60 vai ter aquela geração que vai estar brigando com isso, eles não querem mais isso. Então tem uma questão de os sujeitos dizerem, olha só, eu não sou um objeto que segue diretrizes determinadas por esse contexto social, ele é pessoa que quer ser ela própria. E o Cyborg 009 vai estar bem nesse contexto, nesses jovens que eles querem se afirmar, olha só, eu não quero seguir as diretrizes, eu não quero ser o que a Black Ghost determinou que eles fossem, que eles não eram nem pessoas, eles não querem seguir essas expectativas que condicionaram para eles querem se descobrir como sujeitos, eles querem se reafirmar como humanos. E a metáfora do Cyborg 009 é bem forte aqui, né, porque eles foram desumanizados, eles foram transformados em máquinas, e eles querem, não, nós somos humanos. Ao mesmo tempo que tem esse discurso que é antimilitarista, olha só, essa nova geração, eles não querem se envolver nessa loucura militarista de guerra, de invadir outros países, de sair se matando sem motivo, que a geração anterior estava. Inclusive lembrando o contexto dos anos 60, os Estados Unidos já foi embora do Japão, e o governo está discutindo sobre rearmar o Japão, que é uma discussão que até hoje não acabou, né? Os partidos conservadores, o partido do governo japonês até hoje fala sobre recriar o exército japonês e a possibilidade de voltar a posturas bélicas. Então tem aqui também uma discussão que é negar toda essa tradição militar do Japão. Olha só, os protagonistas do Cyborg 009, eles não querem ser soldados, eles foram modificados, eles foram condicionados para ser armas, para ser soldados, mas eles não querem, eles negam isso com toda a força. E para eles serem pessoas, eles têm que conseguir se desvincular dessa tradição, dessa expectativa que tem sobre eles para eles serem armas, para eles serem objetos negociáveis pelas figuras de poder ali que estão naquele ambiente deles. Então esse arco do Nascimento é sobre como os protagonistas, eles são sequestrados de seus ambientes, eles são transformados nesses objetos, nessas armas, e como eles negam essa condição e fogem. Então a princípio a gente pode pensar que é o nascimento deles como ciborgues, que é o processo de transformação deles, mas não, o nascimento deles aqui é eles negar a condição de ciborgue, eles negar a condição de arma. Nós não somos isso que a Black Ghost quer que nós sejamos, eles são outras coisas, eles são pessoas. Então quando eles negam a condição deles como objeto e se reafirmam, não, nós somos pessoas mesmo apesar disso tudo, é aí que eles renascem. Eles se afirmam como humanos quando eles se negam como armas, mas ao se reconhecerem entre eles, eles acabam formando uma família. Então essa unidade, essa integração social que eles nunca tiveram nos países originais deles, porque eles eram excluídos, quando eles se encontram ali nessa união para escapar, eles se tornam uma família, eles se tornam um grupo, e daí eles acabam pertencendo a alguma coisa. Então os excluídos, eles fazem parte de alguma coisa quando eles se encontram e entre eles formam um vínculo. Então esse primeiro arco do Nascimento é sobre eles fugindo da Black Ghost, a Black Ghost perseguindo eles com toda a força, porque não quer perder o investimento que eles são, até que chega um ponto que eles percebem que eles não vão conseguir escapar, e eles resolvem fazer o inverso, resolvem voltar, invadir a base da Black Ghost no qual eles foram transformados e destruir a base para garantir que não vai ter nenhum registro dos experimentos que foram feitos com eles e garantir que ninguém mais naquela base, pelo menos, vai ser transformado em ciborgue como eles. E quando eles fazem isso, eles acabam destruindo a base da Black Ghost, só que a Black Ghost é muito maior. A Black Ghost não só é o Skull, não só é todas as forças militares, como a Black Ghost é todos aqueles grandes empresários que vendem armas e que financiam. E eles estão espalhados em todo lugar do mundo. A Black Ghost é todo o capitalismo bélico. E depois que eles conseguem fugir da Black Ghost, eles decidem que eles vão para o Japão, porque o Dr. Gilmore, ele tem um amigo no Japão, que é o Dr. Kozumi, que é um bioquímico que é amigo do Dr. Gilmore desde a juventude, e ele pensa que, pô, eles são perseguidos em todo lugar do mundo, eles não têm casa, eles não podem mais voltar para os lugares que eles moravam, porque eles vão ser encontrados, a Black Ghost vai procurar eles até um inferno, se for preciso. Então eles vão até o Dr. Kozumi, pro Dr. Kozumi dar abrigo para eles. Então eles acabam se escondendo
chegando no Japão e formando um tipo de base lá de operação. E no final desse arco mostra eles vivendo na casa do Dr. Kozumi. Aparentemente é um epílogo que mostra, após toda essa confusão, dessa fuga deles, como eles tentam se readaptar numa vida normal, voltar a viver como pessoas normais, só que num momento inesperado, a Black Ghost encontra eles lá e manda atrás deles primeiro os ciborgues, o 0010 Plus e o 0010 Minus, que são dois irmãos gêmeos que foram modificados para se tornarem ciborgues também. E os dois 0010, eles também têm um mecanismo de aceleração igual ao do Joe, e além disso, eles têm a capacidade de manipular a eletricidade. Eles invocam raios que caem em cima deles para se recarregar e disparam eletricidade para todos os lados. Só que essas modificações que foram feitas neles, um deles é carga positiva e o outro é carga negativa. E por isso eles não podem se tocar. Se eles se tocarem, eles vão causar um curto-circuito. Então o preço desses dois irmãos terem ganhado poder é que surgiu uma barreira intransponível entre eles, que eles não podem nem se tocar, eles não podem nem chegar mais muito perto um do outro. E diferente dos outros ciborgues, o 0010 Plus e o 0010 Minus, eles acreditam na Black Ghost. O Joe e os outros ciborgues, eles tentam conversar com eles, olha só, vocês foram usados, vocês foram transformados em armas, os caras estão manipulando vocês. E não, eles acreditam, eles lutam pela Black Ghost até o fim. Então é impossível negociar com eles, porque não só eles tiveram o corpo deles modificado, como eles tiveram a mente deles modificada. Eles foram condicionados mentalmente a acreditar na Black Ghost e lutar pela Black Ghost até o final. E além deles, foi junto o 0011. O 0011 também é um sujeito que foi transformado pela Black Ghost num ciborgues, só que o corpo dele foi completamente modificado. A mente dele, o cérebro dele foi transportado para um tipo de robô gigante com formato aracnídeo. É um grande corpo num formato de disco com várias patas, e ele odeia aquele corpo. Ele odeia o fato de ter sido transformado num corpo em que ele não se reconhece, ele não se vê mais como ele se sente um monstro. Ele odeia tudo em volta e ele se odeia por ter virado essa coisa monstruosa. E a Black Ghost disse para ele que se ele conseguisse matar os ciborgues 00 fugitivos, ele ia ser colocado de volta no corpo original dele. E obviamente é uma mentira. Só que ele tá tão desesperado, ele odeia tanto aquele corpo, ele se odeia tanto e odeia tudo, o mundo em volta dele, que ele tá disposto a fazer tudo, inclusive matar todos os outros ciborgues que fugiram, porque ele quer ou o corpo dele de volta, ou ele quer morrer, ele não quer deixar de existir, porque ele não aguenta mais viver daquele jeito e ele tem ódio por tudo. E esse é o arco do nascimento, que é o primeiro arco do Cyborg 009. A partir daí o Ishinomori vai voltar na história várias vezes, ele vai continuar daqui de onde ele parou. A Black Ghost vai perseguir os protagonistas mais de uma vez, vai mandar outros agentes atrás deles, vai ter todo o confronto do grupo dos protagonistas contra agentes e os líderes da Black Ghost várias vezes, e depois disso o Ishinomori ele vai começar a colocar esses personagens em outras aventuras. Sei lá, tem uma história que eles vão para Venezuela para investigar um buraco que apareceu na floresta, e lá dentro eles vão encontrar um povo de Neandertais governados por uma rainha. Tem outra história em que eles vão atrás de um grupo de cientistas que desenvolve armas de destruição em massa. Numa história seguinte, eles descobrem que essas armas de destruição em massa desses cientistas, que eles conseguem destruir o laboratório, mas não conseguem capturar eles vendem essas armas para ser usadas no conflito entre Israel e Palestina. E daí numa história seguinte, eles vão lá para o Oriente Médio para tentar destruir essas armas para elas não serem usadas na guerra. Ou então eles entram em contato com o Império Subterrâneo, ou então eles lutam com um outro grupo de robôs que também foram criados como armas, e robôs que são baseados nos deuses gregos. Então ao longo desses 30 anos que o Ishinomori trabalhou com o Cyborg 009, ele sempre voltava aos personagens quando ele tinha alguma coisa que ele considerava importante, que ele achava relevante, que ele queria discutir. Podia ser uma questão política internacional que estava acontecendo naquele momento, podia ser alguma coisa de contexto social do Japão, ou podia ser alguma coisa bem pessoal, algum sentimento específico que estava sendo relevante para ele naquele momento. Ele ia lá, buscava de volta os personagens do Cyborg 009 e criava uma história nova para eles, um arco novo de aventuras em que ele ia tratar daquilo. Então o Cyborg 009 acaba sendo essa obra que era a favorita do Ishinomori, e que era justamente a que ele usava quando ele queria tratar de coisas que eram bastante importantes para ele. E é uma obra que vai impactar não só o Ishinomori, vai impactar muito o Ishinomori, vai mudar a forma do Ishinomori dele pensar as histórias dele, né? Porque se a gente pensar muitas histórias do Ishinomori ali no começo dos anos 60, eram muito ainda focadas, quando ele tratava de temas fantásticos, em questões de pessoas, por exemplo, com poderes psíquicos. Tem muitas histórias de jovens que nasciam com mutações, que tinham poderes paranormais, que eram
telepatas e coisas assim. E aqui com Cyborg 009, o Shinomori vai tratar de um tema que é um tanto tecnológico, né? Essa mistura, o que acontece se a gente desenvolve a ciência sem limite nenhum, sem preocupação nenhuma? Se a gente pegar essa ciência e colocar ela no corpo humano, qual é o limite que a gente pode desenvolver humano quando o humano ainda é humano? E apesar do Cyborg 009 aqui, os personagens eles serem ciborgues, são pessoas que têm partes mecânicas a ponto deles não conseguirem se identificar direito, se reconhecer como humanos e se sentirem monstros, também tem histórias que eles tratam de robôs, que eles têm contato com robôs, são formas de vidas artificiais. Então isso vai influenciar bastante as histórias do Shinomori, como ele vai tratar essa questão desses humanos e as tecnologias e os limites entre as duas coisas, mas também a ideia da organização que vai lá atrás dos sujeitos e força eles a alguma coisa. Sujeitos que eles são heróis, que eles foram modificados, que eles foram alterados, que eles não se reconhecem mais, que eles são traumatizados, que eles são tristes. Quantos dos personagens do Shinomori que vão aparecer depois são bastante influenciados por isso? Se a gente pensar no próprio Kamen Rider, que é lá de 71, o Cyborg 009 é de 64. O Kamen Rider, o Hongo Takeshi, ele foi sequestrado por uma organização que também tem uma maluquice militar e foi modificado à força para ser uma criatura que é humana, mas também é mecânica, também é artificial, para virar um agente dessa organização. E bom, é o plot do Cyborg 009. Inclusive, a cena em que o Joe é transformado, que ele passa por essa cirurgia, se vocês compararem isso com a cena de transformação lá da cirurgia do Hongo Takeshi no Kamen Rider original, é muito parecido. O Joe na maca, acorrentado, cientistas em volta. Inclusive o Joe, quando ele abre os olhos, ele vê esse disco que aos poucos ele vai definindo e percebe que é a luz de uma mesa de cirurgia, para depois ele se perceber ali acorrentado naquela maca passando por uma cirurgia. A cena da transformação da cirurgia do Hongo é muito parecido, só que daí aparece uma roda que vai girando e vira aquela luz ali sobre a maca. Então essa cena de transformação do Hongo é uma releitura da cena da cirurgia do Joe. O próprio contexto de Go Ranger, a ideia de uma equipe com vários agentes secretos que cada um deles tem uma especialidade e eles juntos se complementam. É o Cyborg 009, é a equipe dos 9 ciborgues, cada um deles tem uma habilidade única específica e eles juntos se complementam e atuam em equipe e conseguem cumprir as missões. Então muitas das obras do próprio Shinomori que ele vai fazer depois tem muita influência do Cyborg 009. E não só ele, vários outros autores vão ser muito influenciados. Se a gente pensar, por exemplo, no Nagai, o Nagai Go tem muita influência do Cyborg 009, por exemplo, no Devilman. A ideia daqueles sujeitos que eles são transformados em armas, não se reconhecem mais porque seus corpos são modificados ao ponto que eles se veem como monstros, mas eles têm aquele poder que foi dado para eles por uma fonte maligna, que é a mesma fonte que cria poder para os vilões, e os heróis tentam usar aquele poder para lidar com esses vilões que são a fonte que deram essas forças para ele. E toda a questão que tem também no Devilman, daqueles sujeitos que eles foram transformados naqueles Devilman, mas eles querem se afirmar, olha só, nós não somos monstros, nós não somos armas dessas criaturas, nós somos humanos. Isso aqui o Nagai vai ter muita influência do Cyborg 009, inclusive também no Mazinger Z. No Mazinger, quando ele vai pensar a questão da ciência, que se ela for desenvolvida sem nenhuma ética, sem nenhum pensamento nas consequências, a ciência pode ser tão maléfica quanto benéfica. E o Cyborg 009 ele vai acabar definindo uma versão japonesa do que é um super-herói, porque o super-herói estava em alta nos Estados Unidos, a gente está falando dos anos 60, né, no auge da Era de Prata, e o Shinomori vai criar aqui um conceito de super-herói, mas que não é apoiado nas bases conceituais e iconográficas dos super-heróis dos Estados Unidos. Aqui o Shinomori vai apresentar uma ideia de super-herói, mas que é muito própria, e vários outros autores japoneses vão olhar para o Cyborg 009, pensa, 30 anos de publicação em várias revistas diferentes, em várias editoras diferentes, aqueles heróis que estão sempre ali, cada vez resolvendo uma missão diferente, cada vez uma aventura diferente, e o Cyborg 009 vai acabar sendo o modelo japonês de super-herói. As outras histórias de super-heróis japonesas vão usar o Cyborg 009 como referência. Esse super-herói individual, ou um grupo de super-heróis que eles são angustiados, que eles são tristes, meio melancólicos e têm que lutar contra uma organização, às vezes a organização que criou eles se rebelaram contra elas, eles são heróis fugitivos, eles estão sempre se escondendo desse grupo que criou eles e trata eles como se eles fossem traidores. A própria iconografia, né, os protagonistas do Cyborg 009, eles têm esse macacãozinho vermelho com os botões dourados padrões, todos eles têm essa roupinha, todos eles
têm uma pistolinha que eles usam do lado direito e o cachecol. A ideia do cachecol balançando no vento como símbolo do super-herói deslocado japonês vai ser do Cyborg 009. O Kamen Rider tem cachecol porque o Cyborg 009 tem. Algumas equipes de Super Sentai têm cachecol por causa do Cyborg 009. O Blues do Rockman tem aquela pose de descolado dele com o cachecol dele balançando contra o vento e ele, aquele herói solitário e melancólico, por causa do Cyborg 009. Pensa em outras coisas mais recentes, sei lá, o Beautiful Joe, que tem o cachecol balançando com o vento. Se vocês verem um herói com um cachecol balançando, o cachecol é legal para um super-herói, é o grande símbolo da iconografia do super-herói japonês, que, sei lá, nos Estados Unidos pode ser a capa, a máscara, no Japão é o cachecol por causa do Cyborg 009. Inclusive no Dragon Ball Super Hero, que a temática é super-herói, os androides, o Gama 1 e o Gama 2, eles têm uma roupinha que é baseada na roupinha do Cyborg 009, com aqueles botões, inclusive eles têm uma pistolinha, aquela pistolinha deles é a pistola dos personagens do Cyborg 009. Por que eles têm aquela roupa? Porque o tema do filme é Super Hero. E qual é o modelo clássico, tradicional, o símbolo do super-herói no Japão? É o Cyborg 009. Eles vão definir o que é o super-herói no Japão. E é uma obra que ela vai se espalhar também para várias outras mídias. A última história feita pelo Ishinomori foi publicada em 1992, né? O Ishinomori ele morreu em 98. Só que quando o Ishinomori morreu, ele deixou várias anotações, rascunhos de uma nova história que ele estava pretendendo publicar, mas ele morreu antes de conseguir fazer. Então lá entre 2012 e 2014 foi publicada uma história nova chamada Cyborg 009 Conclusion God's War. E essa HQ ela foi feita pelo Hayashi Masato, que era um membro lá do Shimomori Pro, do estúdio do Shinomori, um dos discípulos dele, e o Onodera Joe, que é o filho do Shinomori. Os dois se juntaram, eles pegaram todos os rascunhos que o Shinomori tinha deixado pronto e eles fizeram um último capítulo a partir desses rascunhos que o Shinomori tinha deixado. Entre 2015 e 2016 foi publicada uma obra do Yoshitomi Akihito, que é o Cyborg 009 vs Devilman Breakdown, que é uma história em que os personagens do Cyborg 009 e do Devilman, eles são transportados para o futuro e eles se encontram lá. Ela não é inovadora de nenhuma forma, mas ela funciona bastante porque o Cyborg 009 e o Devilman, eles têm muitos temas que são muito parecidos. Então ele consegue reforçar, recontar, redizer algumas coisas que eram importantes ali pro Nagai e pro Ishinomori quando eles fizeram as obras originais. Em 2019 teve outra versão também, que é do Akazaki Tsugo, que também retoma as histórias dos personagens. Mais recentemente, agora em 2020, começou a ser publicado o H-Man vs Cyborg 009. O H-Man é uma história em quadrinhos que foi publicada originalmente entre 1963 e 1968. E ela era escrita pelo Hirai Kazumasa e os desenhos eram do Kuata Jiro. E era uma história que é de 63, ele é um ano antes do Cyborg 009, mas também envolve a ideia de ciborgues. É um policial que ele sofre um acidente, ele quase morre e reconstroem ele como robô, como um ciborgue, e ele volta a trabalhar como policial. E é basicamente o plot do Robocop. Só que ele recarregava as energias dele fumando um cigarro especial. E o Shinomori ele já tinha trabalhado com o Hirai, né? Porque o Hirai ele foi o roteirista do Gemma Tyson, que o Shinomori foi o desenhista lá quando eles começaram a carreira. Então a ideia desse do H-Man vs Cyborg 009 é pegar dois ciborgues criados lá nos anos 60, que são bastante importantes para a ficção científica e para as histórias de super-heróis japoneses ali a partir dos anos 60, criados pelo Hirai e pelo Shinomori, que eram colegas, amigos que chegaram a trabalhar juntos. Então os personagens do Cyborg 009, mesmo depois do Shinomori ter morrido, eles continuam aparecendo, continuam tendo novas leituras, novas versões feitas por outros artistas, às vezes por discípulos do Shinomori, pelo filho do Shinomori, e às vezes por outros artistas de gerações mais recentes que não têm nenhuma vinculação direta, mas que tinham o Shinomori como inspiração. Porque Cyborg 009, o impacto dele, a importância dele para as histórias em quadrinhos japoneses de ficção científica e de super-herói é enorme. É muito difícil fazer uma obra de super-herói no Japão sem, de alguma forma, pelo menos tangenciar o Cyborg 009. E o Cyborg 009, ele também chegou em várias mídias. Assim, a história em quadrinhos começou a ser publicada em 1964. Em 1966 já teve um longa de animação para o cinema. E em 1967 teve outro, baseado também num arco dos quadrinhos, que foi, eu acho, o Kaiju Sensou. Daí em 68 teve uma série de animação para televisão. Daí teve uma segunda série de animação lançada entre 1979 e 1980.
1980, e em 1980 teve um novo longa de animação. Entre 2001 e 2002 teve uma outra série de animação, que é o Cyborg 009 The Cyborg Soldier. Em 2012 teve um longa novo de animação, que é o 009 Re-Cyborg. Em 2015 teve a série Cyborg 009 vs Devilman. Essa vocês conseguem assistir no Netflix. Com conhecimento do resumo que eu dei aqui do primeiro arco, vocês conseguem assistir e acompanhar. Inclusive essa Cyborg 009 vs Devilman eu acho bastante interessante, porque ela encaixa na cronologia tanto do Cyborg 009 quanto do Devilman. Tem um momento específico entre dois arcos que mostram bem explícito na série, e um momento bem específico entre dois momentos da história do Devilman, que a série faz com que os personagens do Cyborg 009 e do Devilman se encontrem, eles tenham a interação deles e voltem para a continuidade das suas séries originais. E uma coisa que eu acho interessante também nesse Cyborg 009 vs Devilman é que tem todo um esforço para emular o estilo de desenho tanto do Ishinomori quanto do Nagai. Então uma coisa que ele respeita bastante a forma como o Ishinomori e como o Nagai desenhavam seus personagens, mas faz com que esses dois estilos de desenho eles consigam coexistir, interagir bem entre eles sem causar muito estranhamento. E em 2016 teve uma trilogia de longas feitas para o cinema, que é Cyborg 009 Call of Justice. E essa trilogia ela também está no Netflix disponível, só que na forma de série. Os 3 longas foram divididos em episódios para formar uma série. E a proposta do Call of Justice é dar um final para o Cyborg 009, qual seria a última aventura do grupo. E também, se vocês tiverem a noção aqui do resumo que eu dei para vocês, entenderem quem são os personagens e a origem deles, mesmo essa história sendo um grande final para os personagens, ainda assim vocês podem assistir e vão conseguir compreender o que acontece ali e entender as relações dos personagens. Porque, como eu falei, no Cyborg 009 funciona muito a partir de arcos. Se vocês tiverem a noção básica dos personagens e das relações principais entre eles, dá para ler os arcos ou assistir os arcos de forma autônoma, que vai fazer sentido. Ainda mais se vocês tiverem em mente quais eram esses temas que eram importantes para o Ishinomori quando ele trabalhou na série. E também tem adaptações para videogame, tem uma versão para o Sega CD, eu acho, e tem a do Super Famicom, inclusive a do Super Famicom eu recomendo, que é bastante divertido. Bom, espero que eu tenha conseguido dar conta de introduzir vocês nessa que é a maior obra do Ishinomori Shōtaro, maior tanto no sentido de extensão, porque é a mais longa, né? São 30 anos dele trabalhando nela, mas também é a maior no sentido de maior relevância, de maior influência, de que teve maior impacto em toda a produção de quadrinhos no Japão, nas histórias de super-herói e de ficção científica japonesa. Então, se vocês tiverem acesso a algum arco, tanto da versão em quadrinhos quanto da animação, assim, eu recomendo, assim, com o que eu resumi aqui pra vocês, dá pra ter uma noção de quem são os personagens, das relações básicas entre eles, e pegar um arco e vocês conseguem acompanhar esses arcos individuais. E peçam para as editoras brasileiras publicarem, porque, pô, essa aqui é uma das obras mais importantes dos quadrinhos japoneses e nem sinal de nada aqui no Brasil. Então vão lá e incomodem a editora favorita de vocês e peçam Cyborg 009 no Brasil. Bom, por hoje era isso. Agradeço bastante a quem assistiu até aqui. Agradeço especialmente aos apoiadores do canal, porque é graças a eles que eu estou conseguindo manter o canal. Inclusive, se vocês não conhecem a campanha, eu convido vocês a dar uma olhada na página do Ilha Kaiju lá no Apoia-se. Peço que quem gostou aperte no gostei no vídeo, compartilhem com os amigos. Se vocês não gostaram, mandem para os inimigos, para as pessoas que vocês odeiam. Sintam-se à vontade para escrever aqui nos comentários. Se houver interesse, eu posso fazer outros vídeos comentando os arcos específicos do Cyborg 009, porque tem muitas histórias, tem muitos arcos específicos em que o Ishinomori trata de muitas questões pontuais específicas que são bastante relevantes e que vale a pena a gente discutir. Quem ainda não segue o canal, eu convido a seguir. Tem vários outros vídeos aqui, inclusive tem uma playlist só sobre obras do Ishinomori. Se vocês gostam do Ishinomori, podem dar uma olhada lá. E obrigado e até o próximo vídeo.